tarde ou muito bem, bom dia para você que está assistindo a nossa live no gravado. Eu sou Inês, eu sou especialista em tratamentos para ansiedade e junto com a Sandra, a minha parceira de trabalho, nós estamos aqui para ajudar você a conhecer a sua ansiedade, a aprender a controlá-la e se libertar dela para sempre. Esse nosso trabalho na internet já acontece há alguns anos. A gente vem desenvolvendo essas lives todas as terças-feiras, às 9h09 da noite. Já tem algumas pessoas aqui comigo na live. Boa noite, Valéria. Boa noite, Line. Boa noite, Sandra. Boa noite, Eiko. Quem está comigo desde as 9h09 sabe que já é a terceira vez que eu estou entrando, porque eu não sei porque hoje o Instagram está esquisito, a live está com um pouco som. Eu vou seguir um pouco assim para ver se a gente consegue estabilizar o sinal, alguma coisa assim, tá bom? Eu já verifiquei a minha internet, eu reiniciei o celular. Se continuar pipocando, é alguma coisa com o Instagram. Olha lá, a Sandra disse: Oi, Inês, parece melhor transmissão agora. Vai, em nome de Jesus, vamos lá. Boa noite, Line, seja bem-vinda. O tema de hoje da live é como o transtorno ansioso começa. Eu já estava fazendo algumas interações com quem estava me assistindo. Sandra, deixa pipocando, vamos seguir um pouquinho, ver se ela estabiliza, tá bom? Sinceramente, eu não sei o que é, mas vamos lá, vamos continuar. Eu estava perguntando para quem estava comigo lá no começo, se você sabe como, de que maneira o seu sofrimento com a ansiedade começou. A Valéria está pedindo para desligar a pipoqueira. Olha, eu já desliguei, viu, Valéria? Já desliguei essa pipoqueira umas 3 vezes até agora, a coisa não ficou estável. Não faço ideia do que seja. Eu acredito que seja algo no Instagram, tá bom? Então, coloca aí para mim nos comentários. Como foi que o seu sofrimento, né? De que maneira o seu sofrimento com a ansiedade começou? Foi com palpitações no coração, né? Você começou a perceber que o seu coração estava acelerando, você percebeu que você estava com dificuldade para dormir, que você estava se preocupando demais com tudo, com todos, ou de repente alguém disse isso para você, você se percebeu muito pessimista, muito irritada, nervosa, com falta de paciência. Ou, de repente, aconteceu uma situação que você considerou uma situação traumática para você e depois disso a ansiedade apareceu. Ou ainda, passou por um período muito longo de estresse e depois lá estava na ansiedade. Conta para mim aí nos comentários, vocês que estão me ouvindo, eu não sei se eu estou pipocando ou não, agora eu não sei mais. Fala para mim aí, Sandra, como é que tá, se tá mais estável o sinal, se tá melhor. Parece um pouco estranho ainda, né? Minha imagem está travando um pouquinho. Enquanto vocês respondem aí para mim, é assim, olha, gente, para a maioria das pessoas, a ansiedade, ela começa com os sintomas. De fato, elas não sabem explicar exatamente como a ansiedade delas começou, como é que o transtorno de ansiedade começou. Por quê? Porque a gente acredita que os sintomas emocionais e físicos da ansiedade são a ansiedade. Inclusive, algumas pessoas têm até aquela sensação assim que foi de repente. Eu estava bem e de repente eu comecei a ter ansiedade. Coloca, tá melhor, né? Que bom, melhorou. A Sandra está dizendo que está normal. Boa noite, Patrícia, seja bem-vinda. Então, coloca aí para mim nos comentários como é que a sua ansiedade começou para você. Como é que você percebeu que você estava tendo ansiedade. Coloca aí para a gente ir fazendo algumas interações aqui ao longo da live. E lembra de convidar pessoas para assistir essa live. Como é que faz? Tem aí um aviãozinho assim no cantinho, né? No cantinho direito e embaixo. Você clica ali, abre a lista de contatos e você convida outras pessoas para participarem da live, tá bom? Bom, só que existe um pequeno equívoco a respeito de como a ansiedade começa. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar na live de hoje. Você acha que toda ansiedade leva a um sofrimento? Todo mundo que tem ansiedade é uma ansiedade com sofrimento, com dor, com tristeza, com isolamento. O que você acha? Tá? E se você puder colocar para mim aí no comentário também, numa escala de 0 a 10,
como é para você? 0 é sofrimento nenhum, 0. E 10 é um ultra mega sofrimento. Como que é para você? Sua ansiedade é 0? O seu sofrimento com a ansiedade é 0 ou é 10? Coloca aí, vamos interagir. Vai escrevendo aí para mim. Bom, o que é importante a gente lembrar? Que nem toda ansiedade leva ao sofrimento. Olha que interessante. Tem gente que tem ansiedade e não sofre por causa da sua ansiedade. E como é que a gente explica isso? De repente você tem uma ansiedade aí que te traz medo, que te traz uma série de sintomas, você não consegue mais sair de casa, eventualmente vai conseguindo trabalhar, né? Então você está sofrendo por causa da sua ansiedade. A Valéria está dizendo para mim que é 8 ansiedade, o sofrimento dela com a ansiedade é um sofrimento bastante alto, né, Valéria? Porque de 0 a 10 está quase no limite, está quase no total. Boa noite, Cris Oliveira. Tudo bem? Boa noite, Rosa, seja bem-vinda. O tema de hoje da live é como o transtorno ansioso começa. Então, vem com a gente aqui, eu estou fazendo umas interações, você pode responder para mim nos comentários. Se tiver alguma pergunta relacionada ao tema, pode deixar aí também que eu vou responder para você, tá bom? Então, vamos lá. Eu estava dizendo que é possível, sim, você ter uma ansiedade que não traz sofrimento. Tá, como é possível isso, Inês? Bora lá. Existem 2 tipos de ansiedade. Uma ansiedade que a gente chama de ansiedade natural, ansiedade normal. Uma ansiedade que praticamente todo mundo tem. Qual que é a função dessa ansiedade? Por que a gente tem ansiedade? Porque a ansiedade ela é, na verdade, uma forma de nos proteger em relação às coisas que podem acontecer para a gente, geralmente no futuro. Então é aquele medinho saudável, sabe? Então, sei lá, eu tenho uma apresentação para fazer no trabalho e eu fico com medinho de não me sair muito bem, então eu acabo estudando mais, me preparando melhor, caprichando lá nos meus slides da apresentação, porque eu estou com medo de aquilo não dar certo como eu preciso que dê. Então, essa ansiedade, ela é natural ou normal, por quê? Ela traz sintomas, tá? Eu posso ficar com dificuldade de dormir na véspera da minha apresentação, eu posso na hora ficar com a boca seca, ficar meio trêmula, ficar com a respiração meio difícil, não conseguir respirar muito naturalmente, principalmente quando está começando a apresentação. Mas aí, assim que essa apresentação de trabalho termina, eu relaxo, às vezes até antes de terminar, tá? Logo no começo, assim que eu engato a apresentação, pronto, eu já relaxo. E aí eu volto para uma condição normal, não me sinto mais ansiosa. Isso acontece com você? Ou você está no segundo caso, que é aquela ansiedade que a gente chama de ansiedade patológica, a ansiedade que virou um transtorno ansioso. No transtorno ansioso é um pouquinho diferente. Esses sintomas que eu acabei de falar, coração acelerado, tremedeira, transpiração excessiva, preocupação, nervosismo, irritação, dificuldade para dormir, falta de ar, aperto no peito, vontade de chorar, tudo isso é intenso e frequente. Numa intensidade e frequência que inclusive começa te atrapalhar, você começa a ficar limitado, você não quer mais sair de casa por medo de passar mal, de repente se você tem uma entrevista de emprego, você não quer nem ir para a entrevista. Na ansiedade normal, eu vou, fico lá meio trêmula, meio nervosa na hora, mas consigo, eu não fico limitada, eu não fico travando diante dos eventos que a vida oferece para mim. Essa ansiedade normal e natural, todo mundo tem em algum momento da vida. Às vezes lá, quando era criança na escola, na faculdade, vai ter que dar uma palestra, nunca deu, ou então deu palestra para um grupo pequeno, aí é um grupo maior. A pessoa entra em ansiedade e essa ansiedade é normal, é natural. Boa noite, Jane, seja bem-vinda. Pessoal, se vocês continuam me vendo bem, ouvindo bem, manda um positivo aí para mim. E se vocês estão conseguindo acompanhar aqui o que eu estou colocando para vocês, né? Na ansiedade normal, natural, esses sintomas que eu falei, eles são desconfortáveis, claro. Sintoma de ansiedade é sempre desconfortável. Porém,
não é algo tão intenso, tão frequente que seja difícil de eu administrar. Como eu falei, a gente não trava por conta de uma ansiedade natural, tá? A gente consegue lidar com aquilo de uma forma tranquila, passar por aquele evento e dar tudo certo no final. Boa noite, Gleiciana, seja bem-vinda. Obrigada, Valéria. Valéria me deu um positivo aí que a coisa está rolando. Parou de pipocar, né? Obrigada, Rosa. Tava pipocando essa live no começo, gente. Eu não sei o que foi, eu tive que entrar 3 vezes para dar certo. A ansiedade natural, então, ela vai aparecer diante de eventos. A ansiedade patológica independe se tem algo para eu fazer ou não. Ela vai estar lá. Às vezes, sem nada diferente para acontecer, eu tô com o coração disparado, eu tô com dificuldade para dormir, eu tô com medo, eu tô super preocupada, eu tô travando diante das situações, eu tô isolada, não quero sair, né? Então, para essa ansiedade, a gente precisa olhar. Boa noite, Jucineia, seja bem-vinda. Boa noite, Adriana Nunes, seja bem-vinda também. A Eiko também me mandou um positivo. Obrigada, gente. Nas lives, a gente precisa muito dessa sua interação, que você dê alguns feedbacks pra gente, né? A gente tá começando, foi um comecinho meio tumultuado, né? Porque a live tava esquisita, tava travando muito. Eu até esqueci de pedir para você que tá aí me assistindo colocar a cidade e o estado de onde você está falando comigo. Eu gosto de ir cumprimentando, falando dos lugares. Hoje eu falo daqui de Indaiatuba, é uma cidade do interior do estado de São Paulo. A gente está com uma temperatura hoje um pouquinho mais branda, mas o desafio da água continua. Esqueci até de falar da água também, né? Fiquei tão aqui atrapalhada com a live que não estava dando certo, que eu esqueci até do desafio da água. A hidratação, ela é muito importante para ajudar no controle dos sintomas da ansiedade. Uma pessoa hidratada, ela tem mais saúde, ela tem mais clareza, ela mantém o corpo dela funcionando muito melhor, os órgãos. Então, lembra da água. Eu já tinha tomado um pouquinho antes, né? Vamos continuar tomando aqui, ó, minha garrafinha de água. Olha lá, a Patrícia é de Chavantes, no estado de São Paulo. Que maravilha, Patrícia. Coloca aí para mim, gente. Hoje eu tô fazendo um monte de perguntas para vocês. E vamos responder aí, vamos provocar essa interação que ela é muito legal. Essa live é a live onde a gente responde como começa um transtorno de ansiedade. Tem mais gente aí. A Gleiciana está dizendo que nesse momento ela está com crise de ansiedade. Boa noite, Raquel, seja bem-vinda. Você fala comigo de onde, né? Fala comigo não, me assiste de onde? Coloca aí, gente, a cidade, o estado de onde você está me assistindo. Bom, eu ia dizendo que a ansiedade patológica, ela aparece mesmo quando não tem eventos. Se tiver um evento, então, geralmente a pessoa declina, ela desiste de fazer aquilo porque o medo dela é tão grande, os sintomas ficam tão acentuados que ela não consegue ir. Já aconteceu isso com você? Coloca aí para mim. A Rosa de Teresópolis, a Jucineia de Pitangui, Minas Gerais. Adoro Minas Gerais. A Rosa Teresópolis. Ah, a Valéria está dizendo que ela não toma no calor, imagine no frio. Pois é, né, Valéria? A Valéria precisa de muitos puxões de orelha para aprender a tomar água, né, Valéria? A gente está sempre brigando com ela aqui. O BCF 1718, eu acho que é o José Cardoso. Vamos ver se é. Daqui a pouco ele fala comigo aí. A Raquel é de Ituiutaba, Minas Gerais também. Olha só, hein, gente, Minas Gerais em peso aqui, hein? Boa noite, Larissa. Seja bem-vinda. Convida aí as pessoas dos seus contatos para participar da live. Eu tenho mais uma pergunta para você. Hoje as pessoas não estão respondendo minhas perguntas. Responde aí para mim, gente. Ah, não, é a Bárbara. É de Feira de Santana. Conheço Feira de Santana, viu, Bárbara? Eu já estive em Feira de Santana, que uma cunhada minha morava em Feira de Santana. Eu tenho uma parte da família do meu esposo, eles são de São Paulo, mas eles moram em Camaçari, na Bahia. Então, de vez em quando eu tô por aí, né? E Minas é um dos lugares que eu mais gosto de visitar, adoro Minas. Várias cidadezinhas de Minas eu conheço. Então, vamos lá. Eu tenho uma outra pergunta para você. Com base nessa minha explicação sobre o que é uma ansiedade natural e sobre o que é um transtorno de ansiedade, responde para mim. A sua ansiedade é essa ansiedade natural ou você acredita que você já desenvolveu um transtorno ansioso, um transtorno de ansiedade? Coloca aí para mim. Boa noite, Zélia. Seja bem-vinda.
que é importante a gente entender sobre o transtorno de ansiedade? Eu comecei a live perguntando como você percebe que a sua ansiedade começou. E quando a gente faz essa pergunta, geralmente o que retorna para a gente é a alusão aos sintomas. Ah, eu comecei a ter uma batedeira no coração. Ah, eu comecei a ter muita dificuldade para dormir. Então, poxa, eu comecei a ficar muito preocupada, não conseguia relaxar de jeito nenhum, fiquei muito tensa. Por quê? A gente identifica a ansiedade exatamente por essa manifestação de sintomas, tá? Vamos lá, a Patrícia está dizendo, eu tenho transtorno de ansiedade, a Raquel, certeza que eu já desenvolvi o transtorno, a Gleiciana também, a Gleiciana inclusive está com crise, né Gleiciana? Fica com a gente aqui, da gente conversando, você ouvindo sobre o que a gente trouxe aqui para você, daqui a pouco isso vai se dissipando. Sabe que uma das maneiras da gente sair de uma crise de ansiedade é colocar o foco em outra coisa. Porque quando a gente está com crise, a gente fica focado na subida dos sintomas. Conforme o coração vai acelerando, a gente, ai meu Deus, meu coração está acelerando. Será que eu vou ter um infarto? Nossa, eu estou tremendo. Ai, eu comecei a transpirar. E isso faz com que a crise de ansiedade piore e fique mais acentuada ainda. Então, uma técnica que a gente usa é mudar o foco. Coloca o foco aqui, vai conversando com a gente aí, vai respondendo. Oi, Josiana, boa noite, seja bem-vinda. A Patrícia está dizendo, faço tratamento com medicamento e psicóloga há mais de 20 anos, mas não melhora. A Gleiciane está dizendo que sim, mas já está finalizando. Deixa eu só ver aqui o que ela está dizendo que está finalizando. A Patrícia tem falta de ar e muita dor no peito. Horrível. Sim, os sintomas de ansiedade, gente, eles são muito desconfortáveis e muito limitantes. E só que eles têm uma função, olha que interessante. Para que servem os sintomas de ansiedade? Eles são esse cutucão na gente para que a gente comece a se cuidar. Enquanto a gente é só uma pessoa preocupada, só uma pessoa chamada de nervosa pela família, fulana é muito nervosa, ou então quando a gente é meio sem paciência, a gente acha que aquilo é uma característica nossa. Às vezes a gente não dorme bem, mas vai empurrando isso com a barriga também. Quando surgem esses sintomas mais graves, como as pessoas estão falando aqui pra gente, né? Falta de ar, dor no peito, pronto. Aí a gente já começa a pensar, meu Deus, o que eu tenho é grave. Deve ser um ataque do coração que eu tô tendo. Aí corre pro hospital. Aí, chegando lá no médico, o médico faz aquela avaliação, né? O médico que te atende lá, mede sua pressão, dá uma olhada nas enzimas do coração, tá tudo bem, ele diz para você, o que você tem é ansiedade, né? Aí, ufa, então os sintomas acabaram te levando lá pro hospital. Deixa eu ver aqui o que mais. A Raquel, inclusive estou concluindo o curso, chega... Raquel, é você, é verdade. É que você é Maria Raquel, não é? Me perdoe, viu? Eu não tinha identificado. O que você tá achando? Coloca aí pra gente. Tô concluindo o curso Chega de Ansiedade, né? O nosso programa Chega de Ansiedade de 21 dias. Maravilha! A Josiane, com essa pandemia piorei muito. Josiane, a gente tá vendo isso, né? A gente tá dizendo assim que a gente tá tendo 2 pandemias ou 3, né? A pandemia do Covid-19 e uma pandemia de ansiedade, de depressão. Tem muitas pessoas enlutadas porque já perderam pessoas. Nós estamos todos sob estresse profundo, né? Tá uma situação de estresse para todos nós estamos com medo, né? Muitos de nós com medo. Então, sim, infelizmente, a pandemia tem sido como é que eu posso dizer, um acelerador, um acentuador dessa situação de ansiedade para muitas pessoas. A Gleiciane disse que a crise já está passando, agora eu entendi. Boa noite, Bruna, seja bem-vinda. A Josiane está dizendo que tem muito nó na garganta, nem ligo mais, né? Tem as crises e depois passa. Essa aqui é a Valéria, misturei as conversas. Muito nó na garganta, cabeça zonza e pesada. Essa é a Josiane falando. E a Valéria, acho que já me acostumei, nem ligo mais. Tem as crises e depois passa. Agora sim, José Cardoso entrou. Boa noite, José Cardoso, seja bem-vinda. Entrou a Grace também, seja bem-vinda. Ah lá, a Raquel disse, sim, Maria Raquel. Acho que é por isso que eu não tinha te identificado, viu, Raquel? Seja bem-vinda aqui à nossa live. Bom, então, eu ia dizendo o seguinte, que o transtorno de ansiedade, ele não começa nos sintomas. Na verdade, os sintomas, eles são um alarme, uma campainha que toca, que fala,
cara, procura ajuda. Você tá realmente com alguma coisa grave. Mas aqui nessa live nós vamos descobrir que ele começa muito antes disso. Ele começa em coisas que aconteceram pra gente lá atrás. Os sintomas, eles são apenas a manifestação da ansiedade. Eles são um sinal de que algo não vai bem, nem no nosso emocional e nem no nosso psicológico. Por quê? A gente compara a ansiedade com uma árvore. Eu estou vendo os sintomas, que são o tronco, os galhos, as folhas da árvore, mas eu não vejo a raiz da árvore, porque a raiz da árvore fica onde? Debaixo da terra. A ansiedade é igual, eu estou vendo coração palpitando, nó na garganta, aperto no peito, medo, desespero, pessimismo, negativismo, mas eu não estou vendo de onde isso está vindo. Tá? Por isso que é importante a gente participar de uma live como essa, onde você vai ter uma clareza muito maior sobre como isso começa aí dentro de você ou como começou. Quem mais aqui? Boa noite, José Cardoso. A Juciné está dizendo, eu sinto dormência no corpo todo, e como é que é? E travo o corpo todo, acho que é isso que ela quis dizer, acho que a digitação está errada, mas acho que trava o corpo todo, dormência, tensão, sensação de desmaio. Gente, a lista de sintomas de ansiedade é gigante, a gente tem mais de 100 sintomas, alguns são bem comuns, né, a gente tem, praticamente todo mundo que tem ansiedade tem, e outros sintomas são mais raros, mas tem uma listona de sintomas de ansiedade. É isso mesmo, né, Jucinéia? Trava os nervos do corpo, é muita tensão, né? Tá, eu já falei da utilidade, então, dos sintomas de ansiedade, que é pra gente acordar, que a gente precisa tratar isso do jeito certo. Eu tenho uma outra pergunta para você agora. Com que idade você começou a perceber esse sofrimento com a ansiedade? Foi lá na infância? Você olha lá para trás e fala, nossa, eu já era uma criança ansiosa, nossa, eu sofria de ansiedade. Ou foi na adolescência, né? Quando eu tinha 14, 15, 16, eu comecei a me perceber ansiosa. Ou já foi na vida adulta, ou ainda na melhor idade, né? Depois dos 50, 60, como é que foi? Quando você começou a perceber o seu sofrimento com a ansiedade? Boa noite, Neuza, seja bem-vinda. O José Cardoso está dizendo assim, na crise de ansiedade pode ter desmaio por causa da tontura. Olha, se for, é assim, ó, parte da tontura que a gente sente num momento de crise de ansiedade tem a ver com uma coisa que a gente chama de hiperventilação. A gente acha que está com falta de ar e começa a puxar o ar com força. E isso vai dando uma sensação de tontura na gente. Também a produção de adrenalina, que acontece quando a gente está com medo, pode também dar uma sensação de atordoação na gente. Se essa hiperventilação for intensa, você pode ter a sensação de estar perdendo o sentido. Um desmaio isoladamente precisa ser investigado. Eu sempre falo, gente, eu tenho dormência no braço, isso é ansiedade? Depende do contexto, de que outros sintomas você tem. Porque dormência no braço pode ser, sim, um sinal de infarto, pode ser um problema de coluna, pode ser um problema postural. Então, a gente tem que olhar o contexto, precisa avaliar, tá bom, José Cardoso? A Gleiciana está dizendo que foi na infância, a Patrícia está dizendo infância e adolescência. Então, olha só, não sei quantos anos vocês têm, mas isso já está com vocês há algum tempo. Então, o que a gente identifica que é super importante para a gente entender de onde o transtorno ansioso começa? Ele começa a partir das nossas histórias lá de trás, das nossas experiências na nossa história de vida. Então, quando a gente era criança, quando a gente era adolescente, a gente viveu situações traumáticas. Eu não conheço, eu sou terapeuta há 20 anos, atendo sei lá quantas pessoas por semana no consultório. Eu não conheço uma pessoa que disse assim, olha, eu não tenho nenhum trauma, tenho zero trauma, nunca passei por uma situação traumática. Não existe isso. Nós vivemos muitas situações traumáticas. E essas situações traumáticas vão desenvolvendo em nós o que a gente chama de programação mental negativa. E eu tenho para vocês alguns exemplos. Vamos ver se vocês se identificam com alguma dessas coisas que eu vou falar aqui para vocês. A Gleiciane respondeu, infância e adulto. A adolescência foi super tranquila, que bom. Mas a gente identifica coisas do tipo, olha, na infância e na adolescência.
Se a pessoa teve uma infância ou adolescência muito sofrida, a pessoa pode ter passado por abuso psicológico, físico, né? Apanhou. A pessoa pode ter passado por abuso sexual. Ela pode ter sido abandonada em algum momento da história dela. Ela pode ter tido uma infância ou uma adolescência difícil. E o que eu chamo de adolescência ou infância difícil? Com privação, né? Passou por privações, passou fome por conta de pobreza. Ela pode ter tido uma negligência dos cuidadores, os pais, ou às vezes foi criada por outras pessoas que foram negligentes com ela, não ofereceram tudo aquilo que ela precisava. Ela pode ter sofrido bullying, ela pode ter vivido num ambiente muito instável, né, muito estressante. Então, pais que brigavam demais, ou separação dos pais com muita briga, situações de alcoolismo, ou de um ou de ambos os pais. Ela pode ter presenciado violência doméstica, que infelizmente é uma coisa que acontece bastante. Os pais, ou um ou os dois, podem ter algum transtorno, ou de ansiedade, ou de depressão, ou algum outro distúrbio de saúde mental. E isso faz com que, mesmo que eles estejam ali, eles são o que eu chamo de uma presença ausente. Eles não conseguem entregar tudo que a criança precisa. E tudo isso vai levando você a desenvolver o que a gente chama de fatores de risco para ter ansiedade lá na frente. Você pode ter passado por perdas importantes, ou na infância ou na adolescência. Quer ver uma coisa que representa uma perda para a gente? Mudar muito de casa, de escola. Então você entra para a escola, forma um grupinho de amigos, aí precisa mudar. Aí perde os amigos, até você conseguir formar novos amigos. Essa geração aqui vive com celular, a gente consegue o WhatsApp, falar com as pessoas mais facilmente, mas alguns anos atrás isso não era assim. Às vezes você mudava de cidade ou estado, você nunca mais via os seus amigos. Isso pode ser traumático também. Você pode ter perdido um dos seus pais, ou alguém próximo, alguém que você amava, madrinha, padrinho, tios, avós. Pode ter acontecido uma situação de doença em família, doença importante que deixou a situação pesada para todo mundo, você sentiu medo de perder a pessoa que estava doente. Que mais? Um ambiente familiar onde existe muita rigidez, os pais, os cuidadores são muito rígidos, fazem muitas cobranças, muita pressão por resultado, então aquele ambiente muito hostil, isso também pode ser traumático. E às vezes são doses homeopáticas e traumas, um pouquinho por dia até que um traumão. E aí, pronto, aí a gente vai entender o que a mão faz a gente depois, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários para não ficar muito para trás. Boa noite, Edu, seja bem-vindo. Boa noite, Palermo Arquitetura. Cris Botelho, seja bem-vinda. A Josiane está dizendo, eu considero a minha ansiedade por engolir muitas palavras sem ter coragem de falar nada. Agora o estrago está feito. Boa noite, Marielle. Boa noite, Marielle. Ela está convidando uma pessoa aqui. Maravilha. Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. Eu dei alguns exemplos aqui de coisas que podem ter acontecido para você lá na infância ou na sua adolescência. E também tem coisas que acontecem na vida adulta, que também são traumáticas para nós, então é em qualquer idade. Passar por situações de violência que inclua roubo, sequestro, assalto, acidentes de carro, de avião, alguma doença importante. De repente você vai ao médico, o médico te dá aquele diagnóstico horroroso, ou alguém que você ama, que é próximo de você, passar por alguma doença importante, as perdas, né, por morte também, podem nos traumatizar. Enfim, tudo isso vai contribuindo para que você seja um candidato a desenvolver um transtorno de ansiedade. Relacionamento com pessoas tóxicas. Gente, olha que lista de coisas que pode desencadear ansiedade. Pode ser pessoas tóxicas na sua vida pessoal, no trabalho, pessoas que trabalham atendendo ao público, né? Isso também pode desenvolver ansiedade, porque é muito difícil você contentar todo mundo. De repente você trabalha num banco, existe muita cobrança por metas e as pessoas te cobrando ali no atendimento. Também a gente pode pensar em ansiedade vinda daí. Bom, todas essas situações, então, o conjunto delas, algumas delas, podem desenvolver
as programações mentais negativas. Eu costumo dizer que são as sequelas das nossas experiências traumáticas. Então, eu vivo uma situação de trauma e, como sequela, eu desenvolvo uma programação mental negativa, uma crença negativa a respeito da vida, da minha relação com as pessoas, com o mundo. As situações de bullying, eu encontro muito isso no consultório, tá, gente? Pessoas que sofreram bullying lá na infância. E antigamente nem chamava bullying, né? Era tiração de sarro, era brincadeira. Mas brincadeira boa é aquela onde todo mundo ri, né? Se tem alguém zoando com você, brincando com você, e você não está gostando, você está achando, se sentindo exposto, isso é bullying, tá? Então, situações como essa. Eu tenho uma história para contar para vocês. Eu não sei se quem está aqui sabe, né? Tem uma pessoa que entra na live de vez em quando, a Beatriz, que ela é de uma cidadezinha do Rio de Janeiro chamada Mendes. E eu nasci nessa cidade, uma cidadezinha pequenininha, bem pequenininha, no interior do Rio de Janeiro. E eu vim morar no estado de São Paulo, na verdade na capital, quando eu tinha apenas 3 anos de idade. Então meu pai, minha mãe, meus avós, meus irmãos, todos nasceram no Rio de Janeiro. E existe aquela história do sotaque diferente, como é que o carioca fala, como é que as pessoas que nascem na Bahia falam, como é que o pessoal do Sul fala e o pessoal de São Paulo fala. E eu tenho uma memória que eu considero uma memória traumática para mim. Eu ia para a escola e eu tinha um professor de português, eu não sei se era na 3ª ou na 4ª série, talvez até um pouquinho para frente, acho que talvez já na 5ª série, não sei. E ele fazia perguntas na classe e às vezes eu respondia em voz alta, e ele ficava prestando atenção no meu sotaque, porque o carioca ele fala o R meio arrastado. Então o carioca não fala porta, ele fala porta, né? Esse R arrastadinho, que eu acho lindo, maravilhoso. Eu perdi esse sotaque, eu tenho 57 anos, eu vim para São Paulo só tinha 3. Perdi o sotaque. Mas na época eu sofria bullying do meu professor de português. Ele se chamava Norley. Você vê como a gente não esquece, tá? E aí ele pedia para eu falar o nome dele. Aí eu falava Norley, com esse R arrastado. Fala porta, eu falava porta. Eu não conseguia falar de outro jeito. E era aquela risaiada na classe. Todo mundo tirando sarro de mim. Eu era tímida, eu tinha muita dificuldade para me expressar. Eu fiquei muitos anos muda e calada. Eu não tinha coragem de falar, porque a impressão que eu tinha é que eu era ridícula, que meu jeito de falar era ridículo e que as pessoas iam rir de mim. Então o bullying, inclusive, a gente pode vir de qualquer lugar, até do seu professor na escola. Na atualidade, o bullying é uma coisa bem combatida, né? A gente sabe que as escolas, boa parte delas, combate o bullying, conversa com as crianças, com os amigos que estão fazendo isso. Mas vejam só a minha situação, era o meu professor que fazia bullying comigo. E aí eu virei alvo de chacota na escola durante muito tempo. Eu não tenho transtorno de ansiedade, mas eu me lembro muitas vezes depois disso de ter dificuldade para apresentar trabalho, né, de lá na frente falar, porque era sempre essa minha sensação. Então, olha por aí como a coisa começa, né? E se a gente não cuida, no que ela pode virar. Então, isso é um pouco da minha história que eu estou compartilhando com vocês. A live é um lugar onde a gente abre o coração, né, Sandra? A Sandra que está por aí sabe disso, né? A gente gosta de contar. Bom, já me falaram aqui, né? Bastantes pessoas comentaram que elas entendem que tudo começou lá na infância. Você lembra de algo específico, né? Não precisa me contar, mas coloca aí sim ou não, se você lembra de coisas específicas que aconteceram com você na infância ou na sua adolescência que podem ter desencadeado um transtorno de ansiedade para você. Um outro lugar de onde a ansiedade pode vir, além dessas histórias traumáticas e desse ambiente que a gente contou, né? Um ambiente infantil muito ansiogênico pode gerar transtornos de ansiedade. Tem um outro lugar de onde a ansiedade pode vir. Dos nossos pais, né? Herança genética, hereditariedade a gente chama isso. Se os nossos pais são pessoas que sofrem de transtorno ansioso, existe sim uma tendência da gente também desenvolver um transtorno de ansiedade. Imagine que isso é um combo, né? Então, eu, sei lá, tenho um ambiente estressante, meus pais são ansiosos também e, de repente, eu ainda vivo situações traumáticas. Inevitável, né? Quase que obrigatoriamente eu vou ter um transtorno de ansiedade lá na frente. Então, o resultado dessa combinação é um resultado de uma combinação explosiva lá na frente. Essa química
não vai dar certo, né? A Rosa está dizendo ali que sim, né? Ela sabe de alguma coisa, ela identifica alguma coisa lá atrás que pode ter gerado um transtorno de ansiedade nela. A Josiane que falou agora há pouco, eu considero a minha ansiedade por engolir muitas palavras sem ter coragem de falar nada, e agora o estrago está feito. Isso que eu contei para vocês aqui, Josiane, tem um pouco a ver com isso que você falou. Experiências onde a gente não pode falar, onde a gente é calado de alguma forma, sim, né? Isso pode ir traumatizando a gente em algum nível e depois aí para a gente começar a desenvolver sintoma, como a gente costuma dizer, um zap, né? Dali a pouco a gente está com sintomas aí acontecendo. Então, ó, genética, ambiente ansiogênico lá na infância, os traumas, e que mais? Esse fator de risco que é importante também, que é a hereditariedade, a genética. Acabei de falar, né? Genética, ambiente e traumas. Tem mais uma coisa também que pode colaborar para você desenvolver um transtorno ansioso, que é o estilo de vida pouco saudável. Isso é uma coisa que não está no radar de todo mundo, então a gente está sempre falando disso também. Pessoas que são muito sedentárias, né, não tem prática de exercícios físicos, né, pessoas que passam uma parte do dia sentadas, sem desenvolver outras atividades. Alcoolismo, né? Algumas pessoas usam álcool até para dar uma relaxada, mas isso pode ter um rebote depois e virando uma situação de ansiedade. Pessoas tímidas às vezes bebem para se soltar, né? Mas o alcoolismo ele também, além de ser uma doença, né, que pode ser hereditária também, ou você pode desenvolver o alcoolismo, ele também é ansiogênico, porque ele traz um relaxamento que depois vira em outra coisa. Então é importante a gente prestar atenção nisso. Obviamente, o uso de drogas ilícitas, né, os entorpecentes também podem ser ansiogênicos, ajudar a desenvolver um transtorno. Deixa eu cumprimentar aqui. Boa noite, Rita. Seja bem-vinda. Boa noite, Elza. Seja bem-vinda. Nós estamos falando nessa live sobre como o transtorno de ansiedade começa, o transtorno ansioso começa. Hábitos alimentares, né, muito precários, às vezes pessoas que passam por privações mesmo na vida adulta, pouco saudáveis, tem gente que come muito errado, né, se alimenta de uma forma que traz poucos nutrientes para o corpo, isso também pode colaborar para que você desequilibre o seu sistema, o seu organismo, e também é um estilo de vida pouco saudável que pode levar a um transtorno de ansiedade. Uma coisa bem do momento presente, vício em redes sociais, né? Ficar ali vendo a vida de todo mundo, como o outro está se dando bem, porque fotos de Instagram e de Facebook, a gente só põe coisa que está dando certo, né? Então a gente fica com aquela sensação esquisita que a gente não está acompanhando, né? Como os outros estão bem, a gente não está tão bem assim. Então, saia das redes sociais, hein? Os hábitos que a gente chama de erráticos de sono. A pessoa não tem rotina para dormir, não tem rotina para levantar, não tem uma boa noite de sono. Para essas pessoas, recomendamos a higiene de sono. A gente tem lives falando sobre isso, né? Ansiedade tira o sono? Tem uma live assim. E lá a gente ensina como você pode melhorar a qualidade do seu sono. Boa noite, Jaina Pereira. Seja bem-vinda. Vou cumprimentando a galera aqui. E a gente vai se falando, ó, você que vai entrando aí, coloca aí a cidade, o estado de onde você está assistindo a gente, tá? Você sabe que até coisas boas também podem trazer ansiedade pra gente. Por quê, né? Às vezes uma coisa boa traz complicadores, vamos dizer assim. Sei lá, a pessoa quer ter um filho, quer muito engravidar, engravida. Então, opa, uma coisa ótima, uma coisa boa. Mas ela pode ficar ansiosa como essa gravidez vai transcorrer, se ela vai dar conta, sei lá, do momento do parto. Ela pode ela pode ter uma gravidez complicada, que exige repouso, às vezes tem sangramento na gravidez. Então, era para ser uma coisa boa, mas dali a pouco já virou uma coisa que é ansiogênica. Parto difícil, né? Então, um parto difícil, inclusive, ele pode ser traumático e deixar uma sequela também. A pessoa ficar com medo de estar num hospital, de ter um outro filho, tá? Então, tudo isso. A Jaina é de São Paulo. Muito obrigada a você pela sua audiência, viu? Boa noite, Beth. A Beth chegou. Seja bem-vinda, Beth. A live já está indo aqui em andamento, né? Já está caminhando.
Mas depois ela sobe aí para o nosso IGTV e se você não assistiu ela inteira, você pode assistir depois, tá bom? Que outra coisa também, olha, bebês que choram demais quando nascem, tem nenês que eu não sei os motivos, cada um tem um motivo, mas às vezes chora demais, os pais não conseguem dormir de jeito nenhum, tem dificuldade com a amamentação, não dorme, tem nenê que não dorme, tem nenê que vira, né, dorme pouquinho, muito pouquinho, e nos primeiros dias tudo bem, mas eu conheço histórias de gente que fala assim, nossa, até os 3 anos de idade do meu filho eu não sabia o que era dormir direito, né? Então, tudo isso pode traumatizar uma pessoa e bebê, filho, é uma coisa ótima, né? Mas tem complicadores aí. Você resolveu fazer uma obra, né? Fazer uma, sei lá, uma reforma na sua casa. Que delícia! Bom, aí tem todas aquelas complicações. Dinheiro que você gasta mais do que você planejou, o pedreiro que não chega, o cimento que acaba na hora de fazer, você tem que buscar. Tudo isso é estressante e a depender do nível de estresse, também pode aumentar a sua ansiedade. Para nós mulheres, a chegada da menopausa, né, quando cessam as menstruações, começa uma série de outras coisas que acontecem com a gente, né? Os calorões, enxaqueca, irritação, depressão e uma série de coisas que acontecem, também pode ser ansiogênico. Ir morar sozinho, né? Quando você, sei lá, é jovem, você resolve sair da casa dos seus pais e morar sozinho. Ai, que legal, viver em outro país. Estressante, também pode aumentar a ansiedade. Então, a ansiedade, ela não é os sintomas. A ansiedade, ela tem motivos, ela tem origem, ela tem causas para que ela se manifeste nos sintomas. Os sintomas é aquilo que a gente vê. Bom, você se identifica com alguma situação que provocou o desenvolvimento do seu transtorno de ansiedade? Eu falei um monte de coisas aqui, né? Desde o começo da live eu tô falando o que pode provocar um transtorno de ansiedade. Você se identificou com alguma dessas coisas? Ou que provocou ou que agravou o seu transtorno de ansiedade? Coloca para mim aí nos comentários. Boa noite, Luiz. Seja bem-vindo. Bom, vai colocando aí que a gente vai lendo e vai conversando. Se tiver alguma dúvida, pode colocar aí para mim também, que a gente vai respondendo, tá bom? Bom, tá claro, né, desde que a gente está aqui, desde o começo da live, que a ansiedade não começa com os sintomas, que os sintomas eles são apenas a ansiedade manifestada. Quando a gente compara isso com uma árvore, a gente sabe que é como se fossem as folhas da árvore, os galhos, o tronco, mas não a raiz. A raiz ela está escondida da gente. É só quando a gente busca uma ajuda profissional, um tratamento, é que a gente descobre a causa real. E quando a gente descobre a causa real da ansiedade e trata a ansiedade, aí a gente tem sucesso e realmente se livra da ansiedade, que é a minha proposta e a proposta da Sandra também para você. Ajudar você a realmente se livrar da ansiedade de uma vez por todas. E o nosso trabalho ele é assim, ó, a gente divide em 2 etapas. A primeira etapa é a etapa do controle dos sintomas. Eu falei aqui, os sintomas, eles são por demais, eles incomodam, eles são assustadores, eles atrapalham a vida, eles fazem a gente se isolar, eles incomodam demais. Então a gente precisa começar por aí, né? Não adianta a gente falar, vamos lá trabalhar a causa da sua ansiedade se os sintomas estão te tirando do prumo, estão te tirando do sério, né? A Gleiciana, não sei se você está aqui com a gente ainda, Gleiciane, você comentou que você estava com crise de ansiedade. E a crise de ansiedade engloba uma série de coisas, falta de ar, coração acelerado, tremedeira, medo. E aí, como é que você lida com isso? A gente ensina aqui nos nossos canais que existem várias técnicas para trabalhar o controle dos sintomas. A principal delas é aquela respiração que a gente está sempre ensinando, a respiração dos 5 passos. Na live passada mesmo, a live que a Sandra fez, ela ensinou um pouco dessa respiração, aquela respiração abdominal, que a gente coloca a mão sobre o abdômen, inspira, estufando o abdômen, solta o ar pela boca, murchando a barriga e vai contando, né? Se eu inspiro em 2, eu solto o ar em 4. Então, é uma expiração longa, viu, Gleiciana? Você tá aí, né? Então, essa respiração, ela ajuda você a controlar os sintomas de ansiedade e os sintomas de crise de ansiedade. Ajuda a relaxar, você dorme melhor com essa respiração. Então, técnicas de controle. Se você aprender a meditar, por exemplo,
também você vai ver que você controla mais os sintomas de ansiedade. Mudar o estilo de vida, aquelas coisas todas que eu falei. Aprender a se alimentar direito, praticar exercícios físicos, sair um pouco das redes sociais, não ficar assistindo notícias que são muito pesadas para você, ler bons livros, ter bons relacionamentos com pessoas alto astral, tudo isso ajuda você a controlar a sua ansiedade. Em alguns casos, é preciso usar medicação, dependendo do nível de intensidade dos sintomas de ansiedade, porque olha só, a ansiedade ela pode ser de grau leve, moderado ou grave, o transtorno, né, de ansiedade. Quando ele é de grau grave, às vezes precisa tomar medicação para você controlar os sintomas, mas é controle, não é a cura da ansiedade, porque a medicação, inclusive, não vai na raiz da ansiedade. É como eu olhar para uma árvore e falar assim, bom, eu não quero mais essa árvore aqui, então eu vou cortar primeiro as folhas, vou cortar o tronco, mas se eu tenho o resto do tronco lá e a raiz, eu não tirei a árvore dali, ela vai brotar de novo. A ansiedade é igual, se eu uso a medicação, eu estou só podando, eu não estou tratando desde a raiz. Então, a chance disso voltar é enorme. Por isso que muita gente fica tomando remédio durante tanto tempo. Deixa eu ver o que estão falando aqui comigo. A Jucineia está dizendo, cuido do meu marido que tem esquizofrenia há 17 anos. Há 4 anos tive a minha primeira crise. É o que eu falei, né, sobre doenças importantes. Às vezes é uma doença grave e rápida, que a pessoa às vezes até morre ou não, e às vezes é uma coisa que você tem que administrar, né? 17 anos com uma pessoa com esquizofrenia, e eu não sei se você tem algum esquema de revezamento com alguém, né? Pessoas que cuidam de alguém que tem esquizofrenia ou que tem Alzheimer, é importante ter um revezamento, sabe? Algum momento que alguém cuide para você poder descansar um pouco, arejar sua cabeça, senão realmente você vai ficando sobrecarregada, né? Ela disse, eu sofro muito com isso. Sim, eu imagino. A Jaina, sempre tenho tremedeira, falta de ar, fico rangendo os dentes, sinto dor no estômago, dor de cabeça, enjoo, tem vezes que sinto medo, sempre acho que estou com uma doença grave. Aí faço exame e não tenho nada. Sim, o medo de ter uma doença grave faz parte dos sintomas de ansiedade, né? E tudo isso que você está colocando aí pra gente são sintomas de ansiedade. O ranger os dentes, porque a gente tem alguns lugares de tensão no nosso corpo e a mandíbula, né, os maxilares aqui, eles são o lugar onde a gente guarda muita tensão, tá? Então aprender técnicas de relaxamento vai te ajudar, tá bom, Jaina? Olha lá, meu couro cabeludo queima. É uma tensão absurda, né? A Gleiciane está dizendo assim, hoje só veio o medo de passar mal e de ficar doida. Não me deu taquicardia nem outros sintomas. Eu faço a respiração abdominal e assisto vídeo, ouço músicas e vai passando, né? Você usa a técnica da distração, você muda o foco, tá? E a respiração, é claro que é uma respiração ansiolítica. Ela costuma tirar você de uma crise até mais rapidamente do que a medicação. Olha que interessante. Hoje só veio o medo de passar mal e ficar doida. Na ansiedade tem muito isso, viu, gente? Na crise a gente acha que vai enlouquecer, que vai morrer, né? Que vai ter um infarto. Bem frequente essa sensação nas crises de ansiedade. Boa noite, Pri. Seja bem-vinda, Priscila, terapeuta holística, acabou de entrar. Bom, então eu estava falando dessa etapa de controle, mas o que eu e a Sandra, a nossa, como é que a gente fala? Nossa pérola é o tratamento que vai realmente na raiz da ansiedade. Começa a tratar a sua ansiedade desde a raiz dela. Então a gente dividiu em 2 etapas, né? A etapa do controle e a etapa do tratamento na raiz. A etapa do tratamento na raiz, aí é diferente. É isso que vai trazer o sucesso para você, o resultado que você espera, que é realmente acabar com os sintomas de ansiedade e ter uma vida normal. Ter aquela ansiedade natural que todo mundo tem diante de um desafio importante, até porque nós estamos vivos. Então, se eu, sei lá, eu vou fazer uma entrevista de emprego, que é o emprego da minha vida, onde eu sempre quis trabalhar, é natural que eu fique ansiosa, que eu tenha medo de não conseguir passar. Ah, mas é uma coisa controlável, algo que eu na hora lá tô um pouco mais tensa, mas eu fico focada e consigo atravessar essa situação. A outra ansiedade ela não é assim. Essa outra ansiedade, eu fico tendo isso o tempo inteiro, mesmo quando eu não tenho entrevista de emprego nenhuma. E se eu tiver, eu não consigo nem ir.
essa precisa desse tratamento desde a raiz. Boa noite, Dani Cunha. A Dani entrou com a gente no começo, a live teve que começar umas 3 vezes aqui, porque estava ruim a transmissão, e entrou agora. Mas depois você assiste a live inteirinha, viu, Dani? Bom, o que a gente sugere para esse tratamento desde a raiz da ansiedade? Antes, por que eu tenho que tratar desde a raiz? Porque quando eu tenho experiências traumáticas, a depender da interpretação que eu dou para aquela situação, somado ao ambiente onde eu cresci, de tensão, somado aos fatores de risco, um deles é a questão da hereditariedade, eu vou desenvolver programações mentais negativas, um jeito ruim de ver a vida, um jeito temeroso. Eu vou começar a ter reações desproporcionais diante dos eventos corriqueiros da vida. E isso tem que ser tratado. O bom tratamento é aquele que vai lá na raiz da sua ansiedade, tá bom? E a gente tem o nosso programa Chega de Ansiedade. Se você ainda não conhece, entra lá no nosso site, é o www.chegademedoeansiedade.com.br, e lá no nosso site a gente tem uma técnica gratuita para você, que é a técnica Me Faça Dormir Bem, que é um áudiozinho de 16 minutos para ajudar você a ter uma excelente noite de sono. É gratuito, essa técnica é gratuita, está disponível para você. A gente tem um e-book, 10 coisas que você faz sem perceber que pioram a sua ansiedade, e as dicas para virar esse jogo, tá lá também, é gratuito. A gente acabou de lançar um e-book chamado Chega do Medo de Morrer. Olha, para vocês que estão comigo aqui na live, que estão dizendo dessas sensações que vocês têm no momento em que a crise começa, esse e-book é para você. A hora que a gente terminar a live, vai lá no nosso perfil, lá tem um linkzinho chamado Linktree. Clica ali, vai abrir um lugar onde vai aparecer o nome desse e-book. E-book Chega do Medo de Morrer. Clica lá e baixe esse e-book gratuito para você. Leia esse e-book. Se tiver dúvida, chama a gente. Ele é um e-book que tem uma parte teórica, tem um monte de exercícios para você fazer, para você identificar a sua ansiedade, que nível que você está, o que você pode fazer para mudar isso. Gente, um chuchuzinho, nós fizemos isso com muito carinho, eu e a Sandra, e eu tenho certeza que vai ser útil para você nesse momento, tá bom? A Priscila está dizendo, aqui para mim a imagem e o áudio estão chegando diferentes. Explica aí, Priscila, diferente como, né? A gente teve muitos problemas com a live hoje, viu? Não sei o que é. A Gleiciana está dizendo, o engraçado é que hoje a ansiedade veio depois de um bom bate-papo e risadas pelo telefone. Depois que desliguei, veio uma excitação e a ansiedade. A gente costuma olhar para isso também assim, às vezes uma coisa boa, a gente às vezes dá risada, às vezes a gente tem uma coisa muito legal para fazer e a gente confunde um pouco o que é ansiedade, o que é empolgação, o que é entusiasmo, o que é excitação. E o transtorno de ansiedade, ele deixa a gente, vou usar uma expressão meio esquisita, mas meio desregulado. Então pode ser sim que ficar rindo, essa excitação também lembrou alguma outra coisa, foi gatilho para você ficar ansiosa depois. Então é legal a gente investigar isso, entender de onde isso pode estar vindo, né? Às vezes na conversa a gente acaba falando de algum assunto lá de trás, não sei, algum gatilho. Às vezes assistindo um filme na televisão a gente pode ter um gatilho para uma crise de ansiedade, tá? Porque as nossas memórias traumáticas estão todas guardadinhas, bonitinhas em algum lugar e os gatilhos podem acionar isso, né? Como eu falei, as situações, a hereditariedade são como uma arma. O ambiente, as situações que a gente vive são o dedinho que puxa o gatilho e dispara a ansiedade. Boa noite, Jéssica. Bom, gente, então eu já falei do programa Chega de Ansiedade, falei do nosso e-book, das nossas técnicas gratuitas no site, entra lá, pega para você, tá de graça. Se você tiver dúvidas sobre o nosso tratamento online, chama a gente para conversar, a gente te ajuda com isso. Boa noite, Carlos, seja bem-vindo. E eu estou encerrando a live de hoje. A nossa live demorou um pouquinho mais hoje porque eu tive alguns problemas aí no início da live, entrei umas 3 vezes, né? Eu quero que você deixe para mim aí, antes da gente terminar, o que você achou dessa live, o que você aprendeu na live de hoje, se teve algum insight, você entendeu alguma coisa que você não tinha entendido até agora, coloca aí para mim, porque eu estou
encerrando a live, tá bom? Na semana que vem, no dia 11 de maio, a terça-feira próxima, no mesmo horário, tá? Às 9h09 da noite, tem uma outra live. Olha só que tema legal. O medo de ter Covid-19, né? O medo de ter Covid-19 é ansiedade também? É ansiedade? Venha descobrir. Por quê? A gente tem dito assim, ó. Além dessa pandemia de Covid, que a gente está observando já há mais de um ano, a gente ainda vai ter uma outra pandemia, a pandemia de ansiedade, né? Porque está tudo misturado na nossa cabeça. O que é ansiedade, o que é Covid, o que é medo de ter doença, o que é realmente o perigo da doença. Semana que vem, provavelmente, a Sandra vai tocar essa live com vocês. Medo de ter Covid-19 é ansiedade, a gente conta com a tua presença, tá bom? A Dani tá dizendo assim, quem mais tá falando aqui comigo? O Carlos, boa noite. A Dani, é normal sentir a respiração mais ofegante na ansiedade? Sim, sim. Na ansiedade a gente tem respiração ofegante, a gente tem sensação de falta de ar, o que faz com que a gente respire com mais intensidade. Então, tanto pode ser uma sensação, de repente você percebe que a sua respiração está mais ofegante, ou mesmo sem perceber, você provoca essa respiração mais ofegante, porque a ansiedade traz sensação de falta de ar, tá bom? A Grace tá mandando beijos, a Graciana tá dizendo foi tudo de bom, obrigada, boa noite. Um beijão pro Gabriel, tá pedindo um beijo, super beijo, Gabriel, é o filhinho da Grace, né? Isso aí. Quem mais quer beijo, fala aí pra mim que eu vou mandando beijo pra todo mundo aí. Pessoal, eu tô ficando por aqui, eu quase não bebi água, né? Olha só que coisa esquisita, no frio a gente tem menos sede, né? Mas é importante beber água, vou tomar mais um golinho e daqui a pouco tomo o restinho. Lembra sempre de se hidratar, tá bom, gente? Lembra de se hidratar. Hidratação é importantíssimo no controle da ansiedade, tá? A Dani tá dizendo obrigada por responder. Sempre as ordens, quando vocês tiverem dúvidas, coloca aqui na live, coloca lá no nosso Facebook, vai lá no nosso canal do YouTube. Vocês já estão no nosso canal do YouTube, gente? A gente tem um canal onde a gente publica vídeo 3, 4 vezes por semana, a gente tem vídeos lá. E lá também você pode deixar perguntas, pode deixar comentários. Se você tiver uma pergunta bem interessante, ou que a gente entenda que é uma pergunta que é a dúvida de outras pessoas, vira um chega de dúvidas que nem esse. Aí a gente responde para todo mundo ao mesmo tempo. A Justineia está dizendo, gostei muito, é bom saber que tem alguém que entende o que a gente sente. A gente está aqui para isso, tá? Eu e a Sandra, especialistas em tratamentos para ansiedade, 20 anos de consultório, atendendo, desenvolvendo programas, trabalhos, vídeos, artigos. Conta com a gente, tá bom? Eu vou ficando por aqui, já falei demais, mais que demais. Fiquem bem, descansem, durmam, se cuidem, usem máscara. A pandemia não acabou ainda, tem bastante gente vacinada já, mas a pandemia não acabou. Então se cuidem bastante. Obrigada, Rosa. Uma excelente noite para você, um excelente resto de semana e até terça-feira que vem com a nossa live. Medo de Covid-19 é ansiedade? Eu conto com todos vocês. Um super beijo, um abraço bem apertado, bom descanso e fica com o nosso lema, né? O lema que é meu e da Sandra, que a gente quer que seja seu lema também. A Graciana está dizendo que está sentindo falta da gente no Telegram. Quem sabe uma hora dessa a gente reedita o Telegram, né? A gente tem muito trabalho, a pandemia aumentou o nosso trabalho, então a gente não conseguiu mais tocar o Telegram. Mas quem sabe uma hora dessa a gente reedita ele, né, Graciana? Super beijo para você, bye bye, e fica com o nosso lema. Foca no que funciona. Beijão, gente. Bye bye. Tchau, Eiko.